Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Online. Eu sou o Newton, professor de História. Na aula de hoje, vamos estudar o período colonial brasileiro, as atividades econômicas, as principais atividades econômicas. Antes, eu queria que vocês entendessem que o Brasil é uma empresa, o Brasil é um negócio. Dentro do ambiente mercantilista que vai definir o sistema de colonização, a colônia é uma empresa e, portanto, a colônia tem que dar lucros para a metrópole. O Brasil é uma empresa mercantil, não se esqueça disso. Uma informação extremamente importante que vai definir o nosso estudo, que vai orientar o nosso estudo nesta aula. O pacto ou exclusivo colonial. A expressão pacto colonial, ela é uma expressão já em desuso quando se estuda a história do Brasil. Porque quando a gente fala pacto colonial, há uma ideia de que existe um acordo entre a colônia e a sua metrópole, entre o Brasil e Portugal. Na verdade, não há um acordo, existe uma imposição, existe uma determinação da coroa em relação às atividades que vão ser exercidas aqui. Entretanto, a expressão pacto ainda é cobrada em provas, ainda é exigida em concursos, principalmente no Enem. Portanto, apesar de ser uma expressão em desuso, a expressão é utilizada. Pacto ou exclusivo colonial. Exclusivo. Exclusivo é exclusividade. Então, a colônia, ela é exclusividade da metrópole. A colônia só pode comprar da metrópole. A colônia só pode vender para a metrópole. A colônia não pode, em hipótese alguma, competir com a produção econômica da metrópole. A colônia tem que complementar as atividades econômicas da metrópole. Ou seja, a colônia existe em função de promover lucros para a metrópole. Vamos lá. Brasil e Portugal. Nesta relação Brasil e Portugal, existe um comércio, existe uma troca. Nessa troca, o Brasil vai fornecer gêneros tropicais e metais preciosos. Em contrapartida, Portugal vai fornecer manufaturas e escravos. De tal maneira que nesta relação haja a produção de lucros, a geração de lucros que a colônia vai enviar à metrópole. Essa produção de lucros, ela é resultado da exploração sistemática que o Brasil sofreu. Ok? Continuando. A primeira importante atividade no período de colonização foi a agromanufatura açucareira. O que é agromanufatura? Eu não entendi. Agromanufatura? Agromanufatura é uma atividade que implica, na verdade, duas atividades. O engenho que produz o açúcar é uma fazenda que também cultiva a cana-de-açúcar. Por isso, quando falamos sobre agromanufatura, falamos sobre uma atividade que resulta em plantação e em produção. Plantação da cana e produção do açúcar. Vamos lá. Características gerais da economia açucareira. Por que os portugueses escolheram o açúcar? Por que não o sal? Por que não a abobrinha? Por que não um outro artigo? O açúcar, ele tem algumas vantagens, é claro. Primeiro, o elevado valor no mercado europeu. Os portugueses conheciam as técnicas de produção, condições geoclimáticas favoráveis e mão de obra disponível, os escravos. Essas circunstâncias combinadas ao mesmo tempo criaram um cenário favorável. Existe mão de obra disponível, o clima é bom, o solo é excepcional, o produto tem um grande valor no mercado externo e os portugueses conhecem as técnicas de produção.
É bom lembrar que antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, os portugueses conheciam o processo de produção porque já produziam açúcar nas ilhas do Atlântico, ok? A parceria holandesa, a participação holandesa é outra circunstância importante. A participação holandesa era restrita ao financiamento dos engenhos, ao refino e à distribuição do açúcar nos mercados internacionais. Esta associação foi fundamental para que o empreendimento açucareiro no Brasil tivesse sucesso. O empreendimento, ele dependia de uma circunstância favorável, e essa circunstância os portugueses encontraram em meados do século XVI. A associação com o capital Flamengo foi fundamental principalmente para que o açúcar pudesse ser escoado, para que ele pudesse ser distribuído nos mercados europeus. O engenho era uma plantation. O que é uma plantation? Plantation é uma unidade produtora, exportadora, latifundiária, escravagista e monocultora. Essa combinação de características é chamada de plantation. E o engenho era uma plantation. Essa pintura de um artista holandês que esteve no Brasil no século XVII, Frans Post, retrata o engenho colonial do século XVII. Há a casa grande, existe a senzala, a área de cultivo da cana, as máquinas, os equipamentos, a moenda, ou seja, é um processo que implica, como nós vimos, plantação e produção. Essa pintura é uma pintura de Debré. Debré é um artista francês que esteve no Brasil também, e no século XIX, comecinho do século XIX, ele retratou alguns engenhos. Professor Newton, existe um erro nessa pintura do Debré? Tem ou não tem um erro nessa pintura do Debré? Bom, a pintura que vocês estão vendo do Debré apresenta escravos numa moenda. Observe detidamente essa pintura. Debré foi um grande artista, um grande pintor, mas parece que não conhecia muito de mecânica. Atentamente, observe o funcionamento das engrenagens. Você prestou atenção? Com certeza prestou atenção. O escravo que coloca a cana deveria estar tirando. O escravo que tira a cana deveria estar colocando, para que a engrenagem funcione como a pintura está apresentando, ok? É só uma curiosidade para a gente deixar a aula um pouco mais interessante. Vamos continuar. A pecuária. Pecuária, a criação de gado bovino aqui no Brasil. Características gerais. O gado destinava-se ao mercado interno, à utilização da mão de obra livre e à ocupação do interior da colônia. A atividade pecuária é uma atividade desenvolvida aqui no Brasil para atender a demanda da própria colônia, ou seja, não havia, por parte da coroa, muito interesse em expandir essa atividade. É uma atividade típica da colônia. Eu queria lembrar você, minha amiga, meu amigo, que o gado bovino veio para cá, chegou ao Brasil por intermédio dos portugueses. A primeira fazenda criadora de gado bovino foi instalada em São Paulo, na região de São Vicente, em São Paulo. Esse gado é destinado à alimentação, ao transporte, é destinado a produzir couro e também a produzir o movimento dos engenhos. Muitas moendas eram movidas à tração animal. E você sabe que na história dos povos, mas particularmente na história do Brasil, a pecuária é uma atividade de grande importância para o sustento das famílias que aqui estavam no período de colonização.
Muitas fazendas organizaram-se no século XVI, no século XVII, no século XVIII, ao longo do Rio São Francisco. Subiam São Francisco em direção ao interior do Brasil. Essas fazendas que ocupam São Francisco, mais tarde dão origem a várias e várias cidades no Brasil. Um dado curioso é que o Rio São Francisco era chamado de o Rio dos Currais. As bandeiras. As bandeiras eram expedições paulistas que atuaram entre os séculos XVI e XVII no interior colonial. Os tipos de bandeiras: apresamento, caça ao índio, sertanismo de contrato e prospecção. A bandeira de caça ao índio, era a bandeira mais comum, a bandeira mais usual. Os paulistas organizavam expedições, as expedições possuíam proprietários, homens bons, possuíam mestiços, um índio ou outro como batedor ou como intérprete, e as bandeiras atuavam no sertão. Capturavam índios, depois vendiam os índios em regiões onde havia necessidade de mão de obra e onde o escravo negro não era vendido de forma comum. Um dado muito interessante, os bandeirantes quase sempre atacavam aldeias nas quais havia o trabalho missionário jesuíta. O bandeirante capturava índios já catequizados. Isso gerava uma crise constante, um problema constante entre os paulistas e os jesuítas, porque os jesuítas protegem os nativos e os paulistas capturam os nativos para a venda como escravos em várias fazendas. O outro tipo de bandeira é a bandeira de contrato, ou bandeira de sertanismo de contrato. Essa bandeira ela é contratada pela coroa, contratada pelo governo de Portugal para agir como tropa, numa necessidade de combater, de combater nativos hostis ou principalmente de combater quilombos. O bandeirante Domingos Jorge Velho foi responsável pela destruição do quilombo de Palmares, mais famoso quilombo do período colonial. A bandeira dele foi contratada para destruir o quilombo de Palmares. E o outro tipo de bandeira é a bandeira de prospecção. Prospecção. Burrinho, tem mais uma dúvida. O que é prospecção? O que significa essa palavra prospecção? Prospecção. Prospecção significa procura, busca. A bandeira de prospecção era a bandeira que procurava ouro, prata, pedras preciosas no interior do Brasil. Os espanhóis encontraram uma quantidade muito grande de metais preciosos na América Espanhola. Por que o Brasil não tem? Então, o sonho do Eldorado, aquela expectativa de encontrar ouro, prata, pedras preciosas no sertão do Brasil, animava as bandeiras de prospecção. São várias e várias bandeiras que avançavam no interior do Brasil procurando o metal precioso, procurando as pedras preciosas. As entradas eram expedições organizadas pela coroa para o reconhecimento do interior. Ou seja, nós temos entradas e bandeiras. As bandeiras são as atividades mais importantes, são as atividades mais importantes para a ocupação do Brasil. Mas as entradas também existiram, em escala menor, mas também existiram. São expedições que o governo patrocinava, que a coroa patrocinava para o reconhecimento do interior da colônia brasileira. A mineração. Características gerais. O ouro foi descoberto no final do século XVII por bandeirantes paulistas, aquelas bandeiras de prospecção. O bandeirante Antônio Arzão acabou encontrando ouro aqui na região de Ouro Preto, Mariana, no final do século XVII, por volta de 1690. Ocorreu um grande afluxo de pessoas para as Minas Gerais. Vem gente para cá de todo canto. Vem gente da nobreza, vem aventureiro, vem escravos, porque a região depende do trabalho escravo. Um dado interessante, para o indivíduo ter direito à data,
A data é o lote destinado à lavra do ouro, chama-se data. Para que o indivíduo tivesse direito à data, ele precisava de escravos. O ouro é a riqueza. Naquela época, o metal precioso era a própria riqueza dos estados, das pessoas, dos países, dos reinos. E a descoberta de ouro traz gente para cá de todo canto, inclusive muita gente de Portugal. Houve no século XVII, comecinho do século XVIII, um afluxo tão grande, mas tão grande, que as Minas Gerais vão possuir 1/5 da população colonial brasileira. Ouro. Ouro é dinheiro, ouro é riqueza. Pequena quantidade vale muito e o ouro é fácil de esconder. Imagine, na região da produção de açúcar, o fazendeiro ele só ganha dinheiro se ele vender o açúcar. Ele não pode esconder o açúcar, ele não pode sonegar o açúcar, ele só ganha se ele vender o açúcar. Agora o ouro não, o ouro é dinheiro. O ouro é dinheiro em si. Então, é muito comum o contrabando, é muito comum a sonegação, e a coroa abre, né, a sua atenção para essa região, aumenta o rigor, o controle, porque ouro é fácil de esconder, é fácil de contrabandear, é uma riqueza fácil de ser sonegada. Portanto, o rigor fiscal é muito maior nessa região. Dentro desse quadro, a coroa trouxe para próximo da região mineira a capital do Brasil. A nossa capital era a cidade de Salvador desde 1549. Agora, a partir de 1763, a capital é transferida para o Rio de Janeiro. Essa transferência coloca a administração portuguesa mais próxima dessa região para combater sonegação, combater desvios, para combater o contrabando. E isso chamava a atenção da coroa e preocupava demais o governo de Portugal. Agora vamos aos exercícios do Enem. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das Cruzadas, séculos XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália. Mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de quê? A. O lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. E. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. A resposta é a letra A. O açúcar, como vimos, é um produto de grande valor. O domínio das técnicas já era um domínio português. O Brasil tem solo, tem clima, existe mão de obra, a mão de obra escrava. Pronto. Essas são as circunstâncias, principalmente a alta lucratividade do produto. Próxima questão. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e mais tarde em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas e por isso era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos.
A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá e coité, um molho de vinagre com fruto cáustico espremido. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. A criação de feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à atividade A. Comercial, exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. B. Culinária, exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. Letra C. Mercantil, exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. Letra D. Agropecuária, exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. E letra E. Mineradora, exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. Essa questão, existe uma leitura atenta do texto, porque o texto fala de culinária, o texto fala do transporte de mercadorias entre várias partes do Brasil. Esse transporte era feito pelos tropeiros, muitos produtos eram transportados no lombo de bois. Mas o interessante da questão é que há uma relação entre uma característica da nossa culinária a um período determinado da história do Brasil. Então, qual é a resposta? Letra C. A atividade era uma atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e transportavam mercadoria também. Bom, esta é a aula de hoje. Faça os exercícios que estão na sua apostila, no seu material didático. Em caso de dúvida, recorra à monitoria que estará à sua disposição. Um abraço e até lá!